Olá, pessoal! Vamos dar início ao estudo de anatomia humana, começando pela história da anatomia. Nós dividiremos essa aula de história da anatomia em 3 partes. Agora nós abordaremos a parte 1. Bom, quando nós falamos de anatomia humana, inicialmente nós temos que entender o que é que significa esse termo anatomia. Então, anatomia é uma palavra que vem do grego anatomei. Ana significa em partes e temei, cortar. Então, significaria cortar em partes. É um significado semelhante ao da palavra dissecação, que é uma palavra originada do latim, que significa dissecare, cortar em pedaços. Então, isso significa que é necessário esmiuçar o detalhe, descrever o corpo humano em detalhes, que é esse o objetivo do estudo da anatomia humana. Quando nós falamos em anatomia humana, é importante relembrarmos que nós podemos abordar o contexto clínico, o aspecto da anatomia voltada para a compreensão clínica, que seria aquele objetivo primordial dos profissionais de saúde que passam pelo estudo da anatomia justamente para compreender esse corpo humano, entender a relação entre as estruturas e se prepararem para o estudo da fisiologia, da patologia, da semiologia e das elaborações de diagnósticos. Mas nós também podemos abordar a anatomia sob o aspecto cultural, aquele aspecto relacionado à curiosidade humana de conhecer o próprio corpo. Então, considerando que a anatomia humana ela se refere à anatomia do próprio corpo, então nós, como seres humanos, somos donos, de um corpo e cada pessoa em si, individualmente, tem a sua própria relação com o seu próprio corpo. Então, é interessante que a pessoa conheça o seu próprio corpo para que ela possa entender também os aspectos fisiológicos, entender os aspectos patológicos diante das situações que são vivenciadas ao longo da vida. E é interessante também destacar o aspecto filosófico-religioso que também paira nesse estudo da anatomia humana, porque nós vamos ver que desde as épocas mais remotas essa relação entre a anatomia humana, entre o corpo humano, a questão espiritual, a questão da vida e da morte, foi uma questão que sempre esteve envolta em torno do estudo da anatomia. Então, quando a gente começa a estudar anatomia, quando entra na área de saúde, aquela questão da relação com o corpo, com o cadáver sem vida, realmente é uma situação impactante que também deve ser ressaltada no estudo da anatomia humana. Então, diante dessas considerações que nós fizemos, quem é que deve compreender a anatomia humana? Então, nós falamos aqui da questão dos profissionais de saúde que passam pelo estudo da anatomia humana, mas, assim, de fato, seria interessante que as pessoas, de um modo geral, elas tivessem acesso a mais informações sobre a anatomia humana, de modo a estarem mais preparadas a compreender seu próprio corpo diante das patologias, diante das situações ao longo da vida, e assim diminuir a questão dos tabus que existem em torno de diversas doenças e diversas situações clínicas. Quando nós passamos a estudar o histórico da anatomia, então nós temos relatos desde a Idade Antiga, de descrições de papiros que foram encontrados entre 3.000 a 2.500 anos antes de Cristo, já com descrição sobre o corpo humano. De fato, ela passou a ser estudada formalmente no Egito, 500 anos antes de Cristo. Então, aqui nós temos que relembrar aquela relação que o egípcio ele tinha com relação à morte. Então, ele acreditava que aquele corpo deveria ser preservado e que naquela ressuscitação daquele corpo, o espírito ainda iria precisar desse corpo, daí a questão dos túmulos irem com bastante objetos pessoais, e eles desenvolveram muito a técnica de conservação dos corpos e de mumificação. Então, foi um primeiro ponto de estudo de anatomia voltado para essas técnicas de conservação do corpo. Alquimeon de Crotona também foi um filósofo que, cerca de 500 anos antes de Cristo, estudou bastante a anatomia em animais na região da Itália. Então, ele publicou um trabalho chamado On Nature, onde descreveu essa anatomia de animais. E na sequência nós temos aí então Hipócrates, que na Grécia Antiga ele foi considerado o pai, o fundador da ciência da anatomia. Ele escreveu diversos livros sobre anatomia,
Ele falava que a natureza do corpo é o início da ciência médica, e daí ele foi considerado também, né, o pai da medicina. Então ele tem essa relação forte com o estudo do corpo, né, a anatomia, e com o início da ciência médica. Na época ele descrevia uma teoria humoral, em que ele falava que existiam 4 humores, né, o sangue, que seria representado pelo fígado, a cólera, que seria a bile amarela, seria a vesícula biliar, o fleuma, os pulmões, e a melancolia, que seria a bile preta, representada pelo baço. Então, no século IV a.C., ou seja, por volta daquela mesma época, né, então a escola alexandrina, ela foi responsável também pelo desenvolvimento da anatomia prática, né, dessa progressão do ensino de anatomia, sobretudo com a dissecação. Então, nessa época, Herófilos foi um dos grandes representantes, Herófilos e Erasístratos. Herófilos ele praticava a vivissecção, então, na verdade, ele fazia a dissecação ainda com o indivíduo vivo. Isso foi feito em cerca de mais de 600 criminosos, né, pessoas que eram condenadas, e ele teve esse caráter de crueldade até, então ele realizava realmente esse tipo de prática. Mas ele foi o primeiro a descrever, né, que o melhor livro de anatomia é o cadáver. Então, desde essa época já se sabia dessa importância do estudo diretamente no cadáver, para que venha se aprender, né, de fato, o conteúdo anatômico. Erasístratos, ele descreveu as aurículas, as válvulas cardíacas, a aorta, os vasos, então essa parte vascular, ele conseguiu progredir com várias descrições anatômicas. E ambos, né, reconheceram que o cérebro era a sede da inteligência, diferentemente de Hipócrates e Aristóteles, que falavam que seria o coração. Então aqui nós temos algumas imagens, né? Justamente aqui a imagem de Herófilo, né, dissecando o cidadão vivo ainda, né, então a chamada vivissecção, e aqui os dois de sua primeira obra publicada, né, por Herófilos e Erasístratos. Então Aristóteles, na verdade, ele foi o primeiro a utilizar o termo anatom. Ele estudava animais, né, então ele iniciou a chamada anatomia comparada, em que se faz a descrição comparativa dos animais com relação aos aspectos anatômicos, a parte visceral sobretudo. E ele escreveu o primeiro relato conhecido de embriologia, descrevendo aí a formação do coração de galinha. Então ele, com Hipócrates, acreditava que o coração era o centro do pensamento e da alma. Então isso foi que depois foi mudado por Herófilos. E mais adiante, já aqui depois de Cristo, nós temos um anatomista extremamente famoso, Cláudio Galeno, né, o Galeno de Pérgamo. Ele, de fato, foi um proeminente médico e filósofo romano de origem grega. Ele provavelmente tenha sido o mais talentoso médico investigativo do período romano. Então, as teorias que ele elaborou, elas dominaram e influenciaram a ciência médica ocidental por mais de um milênio. Então, apenas depois, na Idade Média, depois com a anatomia moderna, foram que algumas ideias de Galeno foram realmente contestadas e comprovadas, porque, de fato, os relatos de anatomia que ele fazia eram considerando a anatomia de macacos. Ele, de fato, nunca dissecou um humano, mas ele tinha bastante talento, bastante influência no Império Romano. Ele, inclusive, foi médico particular do imperador romano Marco Aurélio. Então, isso lhe dava esse status, e as suas teorias realmente influenciaram durante muito tempo. Agora passamos para a anatomia na Idade Média. Então, durante a Idade Média, o tabu da dissecação do corpo ele continuou a existir. Então, aquela questão de ciência versus religião, ela permaneceu, né, na Idade Média de uma forma muito mais intensa. E aqui nós temos um grande representante, né, vocês vejam que 980 a 1037 depois de Cristo, né, então já nos anos depois de Cristo. Ibn Sina foi um persa, né, conhecido como Avicena. Ele organizou e sistematizou os conhecimentos de Aristóteles, Hipócrates e Galeno e montou um compêndio de medicina, um cânon. Então, o cânon foi o primeiro livro médico a indicar a reparação de tendões, por exemplo, que naquela época era contraindicada de forma errada. Então, ele realmente tinha muitos seguidores, né, lá na Pérsia, e conseguiu sistematizar e organizar esse estudo médico. Aqui fica a dica, né, do filme e do livro físico, né, de Noah Gordon,
Então, um filme muito bonito que mostra justamente a busca, né, de um jovem que deseja se tornar médico, em torno de ele querendo ser discípulo, né, de Ibn Sina, e sua trajetória. E é muito interessante porque nesse filme é possível observar a questão do preconceito contra a dissecação, né, a condenação para quem praticava qualquer tipo de dissecação no cadáver, e também aspectos religiosos relacionados à dissecação. Então, quem não assistiu, assista, né, e quem puder ler, melhor ainda, porque é um livro muito bonito. Na Idade Média, um fato foi extremamente relevante, né? Frederico II, rei da Itália, em 1240, ele obriga a escola de Nápoles a introduzir o treinamento prático no currículo do curso médico. E isso realmente teve uma relevância para o aprofundamento na medicina. Então, na verdade, Frederico II ele esteve em luta quase constante com os estados papais, então contra a igreja continuamente. Ele tomou parte da Sexta Cruzada, da invasão para tentar tomar as riquezas, né, do Vaticano. E o Papa Inocêncio IV ele já excomungou, e no concílio de Laio, e o Papa Gregório IX chegou a chamá-lo de anticristo. Então, talvez até por esse aspecto, né, anti-religião, anticristão, ele tenha realmente incentivado essa prática da dissecação no currículo médico. Em 1316, Mondino de Liuzzi, na Bolonha, produziu um manual de autópsia. Então, foi resultado justamente dessa liberação, desse incentivo à prática de dissecação no curso médico, que foi possível em 1316 essa produção desse manual de autópsia apresentando essas dissecações didáticas de cadáveres humanos. Então, essa é uma das frases, né? Na vida, o corpo é apenas um recipiente que contém a alma, e na morte, esse recipiente seria uma concha vazia. Na Idade Média, nós tivemos ainda a questão da anatomia e da arte, né? Então, aqui a apresentação do realismo anatômico através da arte se tornou extremamente importante. Então, nós temos a obra de Leonardo da Vinci, que foi o primeiro artista a descrever a anatomia e preparar desenhos belíssimos baseados em dissecações. Então, aqui alguns detalhes dos desenhos de Leonardo da Vinci. O homem vitruviano, que ele descreveu, baseado na descrição de Marcos Vitruvius. Então, ele descreve as proporções matemáticas do corpo humano e a divina proporção, que é o algoritmo matemático Φ. Então, essa relação, né, que eles descreveram, então, que vale 1,618 e que está presente em outras situações na natureza, no corpo humano. Então, uma razão que foi descrita nessa época, né, a chamada proporção áurea ou razão áurea ou divina proporção, que está presente aí em diversos modelos da natureza, do cosmos, né, e do corpo humano. E Miguel Ângelo, um outro representante extremamente importante nessa época, também com suas esculturas belíssimas, com descrições anatômicas perfeitas, extremamente detalhadas no sentido anatômico, né? Então, aqui nós temos, por exemplo, a Pietà, aqui o teto da Capela Sistina, que foi também pintado, onde ele esconde vários aspectos anatômicos. Então, há quem fale aqui na questão da criação de Adão, o dedo de Deus, a questão do encéfalo, né? Então, aqui há vários detalhes, livros inteiros só para descrever os aspectos anatômicos envolvidos na obra de Michelangelo, na Capela Sistina. E Michelangelo realmente dissecou durante 20 anos. Então, embora ele tivesse esse interesse predominantemente artístico, ele buscava essa arte perfeita baseada no que ele realmente compreendia do estudo anatômico. Aqui nós temos algumas obras, alguns detalhes, né, da La Pietà, onde observamos realmente a relevância anatômica, o detalhe dos relevos musculares, os relevos vasculares, relevos ósseos. Então, ele realmente tinha esse conhecimento anatômico de uma forma bem profunda. E aqui, se vocês quiserem observar, esse QR Code é da nossa postagem sobre a La Pietà no Instagram do programa de doação de corpos, onde nós temos uma seção voltada para essa questão da escultura e o corpo humano. Então, fica o convite para observar essa seção.